Efésios 1:3 diz, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Então, a minha bênção já existe. Repita comigo, crendo nisso. A minha bênção já existe. Mas eu preciso vê-la. Deus, então, precisa abrir os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos hoje para ver a minha bênção. Aleluia. Veja que Deus quer que você veja além das circunstâncias. Deus quer que você veja além da aparência. E Deus quer que você veja além da opinião de outras pessoas. Deus te convoca hoje a ver pela fé. Esta é a palavra de João 9. É ver pela fé. Hebreus 11, versículo 1, no finalzinho do versículo 1 diz, fé é a prova das coisas que não se veem materialmente, que não se veem. Fé é a prova das coisas que você não vê materialmente, mas que elas existem. No versículo 3 diz, pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de forma que o visível foi criado pelo invisível. Veja como é poderoso o invisível. O que é matéria hoje, o que é físico hoje, foi criado pelo invisível. E Deus continua criando. Amém? Deus pode hoje criar a resposta que você precisa. Amém? Glória a Deus. E aqui Jesus nos convida, Jesus quer nos curar da pior cegueira. O capítulo vai falar sobre a cegueira espiritual. Gente, o sinônimo de cegueira na Bíblia é ignorância. O que é cegueira na Bíblia? Cegueira é ignorância, é você não saber. O pastor Gelson pregou aqui sobre informação e formação. E como é que a informação e a nossa formação abre os nossos olhos para entender e conhecer tanta coisa. Então, na Bíblia, cegueira é sinônimo de ignorância. Aquele cego ali estava cego, não? Mas Jesus vai mostrar que, além dele, haviam outros cegos. Gente que achava que enxergava, mas que Jesus vai dizer que eram cegos também. Olha o versículo 2, o que diz. Os seus discípulos lhe perguntaram, Senhor, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Então, os discípulos viram um homem cego pelo pecado. Não, ele nasceu cego porque alguém pecou. Como é que aquele homem iria pecar e iria ficar cego pelo pecado? Então, ele pecou no ventre. E interessante que o judaísmo crê que é possível pecar até no ventre. Eu não vou entrar nessa questão aqui porque não levaria algum tempo. Mas foi este homem no ventre, ou seus pais que pecaram para que ele nascesse cego. Os fariseus ensinavam que qualquer tipo de defeito físico era resultado de pecado. Então, ou era um castigo divino, ou aquela pessoa estava sob maldição. O que resultou é que aquele homem era visto com desprezo por todos. Você pode imaginar? Além de cego, ele era apontado por ser uma pessoa amaldiçoada. Gente, conceitos religiosos errados nos distanciam de Deus e das bênçãos de Deus. E quantos de nós não carrega um conceito errado a respeito de Deus? Às vezes aprendemos com os pais. Às vezes até aprendemos numa igreja. E aquilo ali nos limita, nos impede de crescer, nos impede de conhecer melhor a Deus e de viver a vida abundante que Jesus trouxe. Então, conceitos errados, ensinados errados, eles nos distanciam de Deus e da bênção dele sobre nós. Então, Jesus vai usar aquele homem, Jesus vai usar aquele momento para desfazer o engano, tirar a venda dos discípulos e mostrar a possibilidade de mudança e de futuro para aquele homem. Oséias capítulo 8 diz que Oséias capítulo 6 diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Falta de conhecimento destrói. Falta de conhecimento na Bíblia
é problema. Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer mais a Deus. Agora, aprender exige humildade. Você precisa ser humilde para aprender. Aprender exige o reconhecimento de que você não sabe. E aprender exige desejo. E os fariseus não tinham. Os fariseus aqui, você vai ler o capítulo, eles não tinham humildade para aprender, eles não tinham reconhecimento de que não sabiam e não havia o desejo de aprender. É por isso que Jesus vai dizer aqui, eu sou a luz do mundo. Ele já tinha dito isso no capítulo 8. Jesus vai repetir isto aqui no versículo 5. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em ignorância. Quem me segue conhecerá melhor a Deus. Então, é por isso que Jesus está dizendo que Ele é a luz do mundo. Ele esclarece, Ele tira o véu, Ele revela. É por isso que precisamos buscá-lo. Jesus mostra que a cegueira, ela nos leva a julgar os outros de maneira errada. Irmãos, nós somos tão rápidos em julgar as pessoas, sem conhecer todos os fatos, não é? A gente aponta o dedo e julga, a gente já condena, sem saber tudo que está por detrás, sem conhecer todos os fatos. E foi fácil condenar aquele homem. Esse homem é um amaldiçoado. Esse homem é um pecador. Por ver aquele homem naquela condição tão triste, julgaram e desprezaram aquele homem. No versículo 34, desculpe, põe aí para mim o versículo 34, olha o que eles dizem. Responderam eles e disseram ao cego, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e expulsaram o cego da sinagoga. Olha, você é um amaldiçoado, você não merece estar aqui. Você nasceu todo em pecado. Foi a maneira como julgaram aquele homem. Mas Jesus defendeu. Jesus defendeu aquele homem. Jesus defendeu os pais daquele homem. E Ele é poderoso, continua defendendo você. Às vezes as pessoas nos taxam também. As pessoas colocam um rótulo em nós, de que você é um fracassado, de que você não vai chegar a lugar nenhum, que você é inferior, que você não tem condições de aprender, que você é incapaz. Irmãos, Jesus retira este rótulo da sua vida. E o rótulo que Ele coloca em você, quando você recebe Jesus como Salvador, é que Ele foi comprado, Ele foi lavado pelo meu sangue, o nome dEle está escrito no livro da vida no céu, foi adotado por Deus e é herdeiro, co-herdeiro de Jesus, aleluia. Você tem valor para Deus, você com Jesus tem valor. Irmãos, não permita que a opinião de ninguém, não permita de como as pessoas te veem, determine quem você é. O importante é quem Jesus vê você, como Jesus vê você. Como Jesus vê você. Jesus vê você como alguém que se rende, que obedece, alguém que está alinhado aos planos dele, alguém que busca ser cheio do Espírito Santo, alguém que quer crescer, alguém que quer aprender, aleluia. Então você tem valor e você tem um futuro. Profetiza isso na vida da pessoa que está ao seu lado, você tem futuro. Com Jesus você tem futuro. Eu quero falar isso com autoridade. Eu busco de Deus agora a unção, porque talvez esta frase hoje vai mudar a sua semana que entra. Com Jesus você tem futuro. Talvez as circunstâncias estejam falando o contrário, mas hoje eu falo pela palavra de Deus. Com Jesus você tem futuro. Não importa quem esteja querendo fechar a porta diante de você. Não importa o problema, perseguição, que estão falando mal de você. Com Jesus você tem futuro. Aleluia, aleluia. O mais importante é como Jesus te vê. Jesus viu, naquele dia, veja, como Jesus viu o homem. Agora eu quero que você entenda, que você mergulhe no texto para ver como Jesus viu aquele dia. Como Jesus viu aquele momento. Jesus viu aquele dia como
um dia de grande oportunidade. Olha o versículo 3. Jesus diz: nem ele nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Onde os discípulos viram impossibilidade, Jesus viu possibilidade. Jesus viu oportunidade. Jesus estava passando, viu o cego, e Jesus viu naquele homem uma oportunidade para que aquele dia fosse um dia extraordinário. O nosso problema é que, às vezes, nós vemos o nosso dia segundo o noticiário. É um dia de chuva. Ai, vai chover tanto. É um dia de neve. Ai, tanto frio. E a gente não consegue ver, naquele dia, todo o potencial de Deus para que seja um dia extraordinário. Deus não te deu nenhum dia que seja um dia estéril. Deus não te dá nenhum dia que não tenha nenhum valor. Eu quero que você entenda que aquele homem não sabia que aquele dia seria um dia especial. Os discípulos não viram naquele dia um dia especial. Os fariseus, nós vamos ver daqui a pouquinho como eles viram aquele dia. Mas Jesus disse, não, ele continua cego, mas hoje algo extraordinário vai acontecer na vida dele. Aleluia, este é o dia, amém? Este é o dia, aleluia. Deus muitas das vezes usa os nossos problemas para revelar, através dos nossos problemas, a sua glória, o seu poder. Só vemos o problema, só vemos a dor, só vemos a perda, e Deus vê o nosso problema como uma oportunidade. Você nunca vai crescer se você não passar por problema. Você nunca vai crescer, melhorar, se não houver perdas. Você nunca vai festejar se um dia você não chorou. Então, quando você estiver passando por um problema, e quanto maior o problema, maior é o que Deus planejou para a sua vida. Veja aquele problema. Por que Deus está permitindo? Deus tem um propósito nisso. Há uma oportunidade nisso para Deus revelar a sua glória. É isso que Jesus disse. Irmãos, aquela situação não era boa. Aquela situação era ruim, mas teria um resultado bom. O problema que você está vivendo hoje vai ter um resultado bom. Eu vou profetizar isso na sua vida agora, amém? O problema que você está vivendo vai ter um resultado bom. Jesus viu um homem cego, todo mundo viu um homem incapaz, todo mundo viu um homem inferior, todo mundo viu um homem sofrendo, e Jesus disse, uau! Ele está assim, mas olha que oportunidade para a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, aleluia. Então, o seu problema hoje é uma oportunidade para Deus. Jesus viu aquele dia como um dia de oportunidade, porém, era sábado. E os fariseus viram aquele dia como um dia errado. Curar num sábado? Ah, não podia. Que isso? Jesus curou num sábado? Hoje não é dia de cura, hoje não é dia de milagre. Gente, hoje é dia de milagre. Amanhã será outro dia de milagre. Na terça-feira será dia de milagre, aleluia. Veja como às vezes a gente não consegue ver o óbvio, o que Deus vê. Para os fariseus era o dia errado. Para os fariseus não era dia de oportunidade, possibilidade de milagres. Este é o segundo ensino errado que Jesus desfaz a respeito do calendário, a respeito do meu tempo. Ele é Senhor do seu tempo. Jesus sabe muito melhor do que você como administrar a tua segunda, a tua terça, a tua quarta, a tua quinta, a tua sexta, o teu sábado e o teu domingo, aleluia. Irmãos, aí Jesus vai explicar isso no versículo 4. Olha o que Jesus diz. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus falando sobre o seu calendário.
que Jesus está dizendo? Olha, você não trabalha, você não conquista, você não faz nada se você não enxergar. Se você estiver no escuro, se você não enxerga, você não chega a lugar nenhum. Você não conquista nada. Mas eu sou a luz do teu dia. Então, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E Jesus está aqui hoje, amém? Jesus vai estar amanhã na tua vida? Jesus vai iluminar a tua quinta? Então, Jesus ilumina. Se Jesus está iluminando o meu dia, é dia de trabalho. É dia de conquista. É dia de conquistar, aleluia. É isso que Jesus está dizendo. Como você enxerga o seu dia? Jesus quer que você entenda que Ele ilumina o seu dia. Ele quer tornar o seu dia um dia de oportunidade, um dia de possibilidade, um dia de milagre. Para os fariseus, aquele não era dia. Jesus disse, olha só, fariseus, vocês não mandam nesse dia. Quem manda nesse dia sou eu. Talvez alguém diga, não, nesse dia você não consegue. Se Jesus disser que sim, você vai conseguir. Aleluia. Não importa o impedimento que coloquem diante do seu dia. Jesus manda, ordena no seu dia. Glória a Deus. Então você precisa só acender a luz. Jesus é a luz, mas se você não acende a luz, como é que você vai iluminar o seu dia? Como é que você vai mudar o seu dia? Como é que milagres vão acontecer? Acenda a luz, traga Jesus para o seu dia. Precisamos enxergar o propósito do dia. Por que o Senhor está me dando esse dia? Ele podia ter me levado para o céu ontem, né? Mas eu estou aqui hoje, então há um propósito de Deus para esse meu dia. Cada dia tem o seu propósito, mas às vezes nós não valorizamos aquele dia, porque nós não atendemos o propósito daquele dia. Nós vivemos aquele dia como se fosse só mais um dia, e não valorizamos aquele dia. Por exemplo, vou dar um exemplo hoje, bem forte aqui. Que dia é hoje? Domingo. E domingo é o dia do Senhor. O nosso problema é que não entendemos, às vezes, o propósito do domingo. E aí a gente vai para a praia, vai jogar futebol, vai fazer outra coisa no dia de domingo. Gente, entenda que o domingo é um dia de fertilizar a tua semana. Você vem para o domingo ouvir a palavra de Deus, congregar com os irmãos, e você está levando a bênção para a sua segunda, sua terça, sua quarta, sua quinta, sua sexta e seu sábado. Mas vamos dizer que você decida de um domingo fazer outra coisa. E a igreja não é tão importante assim hoje, né? Afinal, com o sol tão lindo, o céu tão lindo. Aí você vai fazer outra coisa no domingo. Mas você não sabe o que vai acontecer durante a semana. A bênção que você perdeu no domingo era necessária para quarta-feira, por um problema que você viveu. Mas você achou mais importante fazer outra coisa. E, infelizmente, às vezes, a gente não ensina aos nossos filhos a prioridade do culto. Foi isso que Jesus estava dizendo. Os fariseus disseram, não é dia de milagre, porque eles não entenderam que sábado, que era o dia de culto para os judeus, não era apenas um dia para ir na sinagoga, não era apenas um dia de louvar, mas era um dia também de receber milagres. Se eu venho para a igreja, irmãos, talvez você não esteja recebendo o milagre hoje, nesse segundo, mas o milagre que você precisa para esta semana está sendo entregue hoje, porque Deus honra os fiéis. Deus honra quem o busca. Deus honra a sua palavra na sua vida, e a palavra de Deus, ela fertiliza o meu solo. É ela que vai trazer possível o milagre. Então, use o seu tempo a seu favor. Abra os seus olhos espirituais para enxergar a importância de cada dia. E use o seu tempo para potencializar cada dia da sua vida. Use o seu dia para a glória de Deus. É segunda? Amanheça lendo a Bíblia e orando. Talvez você não possa usar 1 hora, talvez não possa 30 minutos, mas dobre seu joelho,
Ore, abençoe o seu dia, abençoe o seu dia. A Bíblia diz no Salmo 118, este é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos nele. Todo dia é dia para se alegrar no Senhor. Aleluia. Jesus vai dizer lá em Lucas, lá em Mateus, capítulo 6, o pão nosso de cada dia, quer dizer, todo dia é dia de provisão de Deus. Todo dia é dia de milagre. Aleluia! Potencialize o seu tempo, o seu dia. Jesus queria que enxergassem quem ele é. Primeiro, como enxergar o homem. Segundo, como enxergar o tempo. E agora Jesus quer que eles enxerguem quem ele é. Um dos maiores sinais da vinda do Messias, da chegada do Messias, era a cura de cegos. Isaías, no capítulo 35, versículo 5, diz isso. Então, os olhos dos cegos serão abertos. É por isso que Bartimeu, ele clama a Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque filho de Davi era um título dado ao Messias. O que Bartimeu gritava? Jesus, Messias! Jesus, filho de Deus! Jesus, cumprimento das profecias! E o sinal para identificar o Messias era a cura de cegos. Foi isso que Isaías profetizou. Então, este cego era cego de nascença. Curar um cego que se tornou cego não é assim tão sério para os fariseus, mas para um de nascença. Vocês já viram quantas vezes no capítulo vai dar ênfase ao fato dele ser um cego de nascença? Era uma coisa extraordinária. Era uma coisa que só provava que Jesus era o cumprimento, que Jesus era o mesmo. Por isso os fariseus ficaram tão furiosos. Por isso os fariseus expulsaram um homem da sinagoga, porque aquilo era a comprovação que Jesus era o Messias esperado. Interessante porque aqueles homens, todos os sábados na sinagoga, ensinavam a respeito da vinda do Messias. E agora o Messias estava diante deles. Agora o Messias comprova que é o Messias curando um cego de nascença. Mas eles estavam tão cegos que não viram. Eles estavam tão cegos que não queriam ver. Eles estavam tão cegos que não reconheceram a Jesus. Gente, cegueira na Bíblia é resistência à palavra de Deus. Primeiro, cegueira na Bíblia é ignorância. Segundo, cegueira na Bíblia é resistência à palavra. Isso é cegueira espiritual. Ao ver uma pregação aqui, mas você resiste, fecha o coração. Você lê a Bíblia, mas você resiste, fecha o coração. Isto, Jesus, neste capítulo, vai chamar de cegueira espiritual. É a resistência à palavra de Deus para receber e crer na palavra de Deus. Nós precisamos orar hoje. Senhor, tira toda a cegueira espiritual. Senhor, tira toda a resistência que possa haver em mim para não receber a tua palavra. Eu preciso crer em possibilidades. Eu preciso crer no impossível. Eu preciso crer em coisas maiores. Então, incredulidade na Bíblia, resistência a Deus é visto como cegueira. E Jesus põe, então, um desejo, porque os fariseus não desejavam um milagre. Os fariseus não quiseram reconhecer Jesus como Messias. Mas Jesus estava trabalhando usando aquele cego como uma ilustração. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus primeiro coloca um desejo no cego para depois curá-lo. Primeiro aquele cego precisava sentir a necessidade da cura para depois ser curado, porque ele nasceu cego. Ser cego para aquele homem já era costume. Ele estava acostumado a ser cego. Ele desejava ver, ele nem sabia o que é ter visão, porque diferente de Bartimeu, aquele homem nasceu cego. Aí no versículo 6 a Bíblia diz, Jesus cuspiu na terra e fez lodo, e com saliva pôs nos olhos do cego. Aquele cego, até então acostumado a ser cego, agora estava cheio de
creme, né? Cheio de pasta nos olhos. Oh, meus olhos, o que tem nos seus olhos? Aí eu não consigo ver, eu estou cheio. Você nunca viu na vida, homem. Mas olha, meus olhos. Aí Jesus ordena aquele cego, vá até os tanques de Siloé e se lave. Agora, alguém não podia vir com um copo de água e lavar os olhos do cego? Podia, mas ninguém fez. E nem o cego pediu isso. Eu quero que você entenda que haviam 5 tanques em Jerusalém, mas Jesus dá um endereço. É no tanque Siloé, porque milagre tem endereço. Milagre tem endereço. É no lugar que Deus, é no lugar onde a gente cultua, é no lugar onde a gente ouve a palavra. Milagre tem endereço. Então Jesus vai até aquele cego e causa uma indisposição nele. Agora, interessante que Jesus não vai até o cego, porque o cego clama, Jesus, tem misericórdia de mim, que eu sou cego de nada. Não, o cego não viu Jesus, não enxergou Jesus, o cego não pediu para ser curado, mas os discípulos chamaram a atenção de Jesus para o cego. Olha a nossa responsabilidade. Tem gente que não enxerga, mas você precisa clamar por ele. Tem gente que precisa ser curado, mas quem vai clamar é você. O milagre vai ser resposta ao seu clamor, à sua oração. Aleluia! Gente, em vez de Jesus logo curar o homem, Jesus primeiro cria um problema. O homem agora não só está cego, como está com a vista agora toda melecada, toda cheia de pasta. Olha o incômodo que aquele homem estava vivendo. Mas você sabe que às vezes Deus permite um problema na sua vida para que você possa enxergar a necessidade de um outro. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Recebi uma carta no celular da Mary Ann. Que coisa linda o testemunho da Mary Ann. A Mary Ann estava agradecendo as orações. Eu orei com ela no telefone, logo numa fase da gestação dela. E ela estava agradecendo as orações, dizendo que, graças a Deus, ela está numa igreja que ora, que intercede, que é dirigida pelo Espírito Santo. Porque surgiu um probleminha na gravidez da Mary Ann. E aí, aquele probleminha incomodou a Mary Ann. E os médicos tiveram, então, que dar uma data para o parto. Anteciparam o parto da Mary Ann. Só que após o nascimento, na hora do nascimento, a médica disse para ela, eu nunca vi um cordão umbilical tão apertado no pescoço de uma criança. Se nós não fizéssemos o seu parto agora, o seu filho teria morrido. Irmãos, aquele primeiro problema, ele veio para solucionar um outro. O problema que você está vivendo hoje, que te incomoda, como essa pasta nos olhos do cego, quem sabe não é apenas Deus trabalhando para solucionar uma coisa que você não vê, uma coisa que você não percebe, uma coisa que hoje você não tem necessidade, mas Deus está trabalhando a teu favor. Deus sabe. Às vezes Ele fecha uma porta porque não é essa, é uma outra que está adiante e é muito maior. Aleluia! Então Jesus causou um problema para solucionar um outro problema. Porque aquele cego, ele não via necessidade, mas agora ele sente. Então, eu não vejo que preciso de certas coisas, mas Jesus sabe, Jesus vê. E aquela saliva de Jesus tinha um DNA do céu, tinha um DNA de Deus. E Jesus vai usar o comum, que é a terra, com o incomum, que é a saliva dele, mostrando que há necessidade para o milagre acontecer, da ação de Deus e da minha participação. Às vezes nós queremos um milagre. Aquele cego não buscou o milagre, mas chegou a hora que, se ele não participasse, ele não veria o milagre. O que aconteceu com aquele homem? Aquele homem recebeu aquele lodo e precisou ir até o tanque de Siloé. Gente, eu fico imaginando aquele cego procurando um tanque no meio de Jerusalém. Você já pensou, cheio de gente andando? E aquele cego procurando um tanque. O tanque ficava a mais de 1 quilômetro de distância de onde o cego estava. Foi difícil.
foi trabalhoso, foi confuso, mas ele só ficou curado quando obedeceu. Aleluia! Há coisas que queremos de Deus sem a nossa participação. Há coisas que esperamos de Deus sem a nossa obediência. O milagre só aconteceu depois da participação, depois da obediência. Jesus tocou no cego. Jesus pôs saliva divina no cego e ele não ficou curado. Apenas ficou depois da sua obediência. Jesus me faz ver como participar do milagre. A Bíblia Sagrada vai dizer ali que aquele homem, com dificuldade, ele chegou até o tanque de Siloé. Lá no céu eu vou pedir para mostrar um vídeo, que eu quero ver como é que aconteceu. Deve ter sido até engraçado, porque você tem que estar no lugar onde o milagre vai acontecer, amém? Jesus curou e o fez ver mais do que os demais. Jesus curou aquele homem da cegueira física, e Jesus vai fazer aquele homem enxergar mais do que os fariseus, mais do que o início os discípulos enxergavam. Mas perceba que houve um processo. As pessoas chegaram e perguntaram para ele: é você mesmo? Você era aquele cego que mendigava? O que aconteceu com você? Versículo 11. Ele vai dizendo no versículo: e ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vá ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vim. Um homem bem prático, né? Naquilo que diz, bem rápido assim, resumiu tudo muito bem. Mas ele chama de Jesus de o homem chamado Jesus. Agora, no versículo 17, perguntam a ele de novo: quem é que te curou? Como é que foi isso? Aí ele diz: tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: é um profeta. Já melhorou. Primeiro, apenas um homem. Agora ele decide, ele pensa, ele conhece melhor e diz: é um profeta. Mas no versículo 31, olha o que diz o versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele respondendo para os fariseus: mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então agora ele já vê diferença dos fariseus. Não, ele é de Deus. Não, ele foi usado para mim para curar, porque Deus ouviu, ele é de Deus. E por último, a Bíblia vai dizer que no versículo 38, Jesus sabe que ele foi expulso da sinagoga, e agora Jesus vai até ele e pergunta. Jesus no 37 diz: tu já tem... Não, desculpe, 36. Desculpe, é o 35. Jesus diz a ele: crês tu no Filho de Deus? 36, ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que creia? Porque quando Jesus vai e faz lodo, ele era cego. Ele vai ao tanque Siloé e quando ele volta, ele tem um problema com os fariseus. Ele não tinha visto ainda Jesus fisicamente. Mas aqui Jesus vai e se aproxima a ele e pergunta: você crê no Filho de Deus? Ele diz: Senhor, quem é ele? Eu não sei quem ele é. Aí Jesus vai e se apresenta: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Irmão, judeu para adorar é porque era Deus. Ele reconhece Jesus como Senhor. Ele reconhece Jesus como Messias. Os fariseus não viram, mas aquele homem passou a ver. Aleluia. Veja que a visão dele foi crescendo. O conhecimento e entendimento dele foi crescendo. É assim que vai acontecer, porque estamos no ano do crescimento. Deus vai te trazer crescimento do teu entendimento. Deus vai trazer crescimento à tua visão. Deus vai trazer crescimento à tua comunhão com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aquele homem no início não sabia, não entendia. Mas agora ele sabe. Irmãos, só eu sei o milagre, a transformação que Deus fez na minha vida. Aleluia. Os fariseus desprezaram, mas aquele homem sabia o valor do milagre que Jesus fez na sua vida. Irmãos, o milagre foi tão grande
que aquele homem não foi mais reconhecido. As pessoas duvidaram. É ele? Será que é ele, o mendigo? Aquele cego que... Ah, não sei. Aí outros dizem, não, parece com ele. O que? Hã? Sabor cego. Depois vai ter que me explicar isso. Pois é, gente, quer dizer, a aparência dele mudou. Antes era aquele cego, desprezado, triste. Agora era um homem restaurado, um homem que via, um homem que sentia que havia valor nele, um homem capaz de trabalhar, um homem que tinha um futuro pela frente. As pessoas olharam para ele e disseram assim, será que é ele mesmo? Gente, o que Deus vai fazer na tua vida é tão grande que as pessoas não vão nem acreditar que é você. É ela mesmo? Sim, sou eu. Olha o que Jesus fez na minha vida. Aleluia! Você precisa enxergar, você precisa crer e você precisa viver este milagre. Aleluia! As pessoas vão duvidar quando te verem, não vão acreditar, mas você vai dizer, sou eu mesmo. Eu vim lá de não sei de onde, mas olha de onde Jesus me colocou. Eu era assim assado, mas olha hoje a transformação que Ele fez. Antes eu precisava disso e daquilo, hoje eu tenho para ajudar muita gente. Aleluia! Aleluia! Quando Jesus faz, Ele faz para melhor. Quando Jesus faz, Ele faz para crescer. Quando Jesus faz, Ele faz para dar testemunho de quem Ele é. Aleluia! Eu quero convidar você a ficar de pé e eu quero te abençoar hoje. Aleluia! Irmãos, Deus tem milagres para transformar. Deus tem milagres para se revelar. Deus tem milagre para testemunhar que é Ele na tua vida. Aleluia! Irmãos, aquele homem foi expulso da sinagoga, mas quando o mundo nos rejeita, quando o mundo nos expulsa, Jesus nos adota. Aleluia! Glória a Deus, Jesus não abandonou aquele homem, Jesus o procurou. Aleluia! E porque continuou abençoando aquele homem. Não é só um milagre, Jesus continua operando milagres. Jesus continua abençoando.